Você sabia que existia uma grande fome na Ucrânia antes do Holodomor? O quê? Você nem sabe o que é Holodomor? Então fica comigo que depois da vinheta eu vou te explicar o que isso é. Hoje eu vim fazer resenha do livro Fome Vermelha, da Anne Applebaum. É um livro bastante extenso, são mais de 500 páginas. É um livro de história e ele vai focar na questão do Holodomor. Se você não sabe o que isso é, o Holodomor foi uma fome de proporções apocalípticas na Ucrânia nos anos 30, sob o governo de Stalin. Ainda é uma tragédia assim, muito pouco conhecida, muito pouco comentada. O governo russo ainda nega que tenha sido provocada pelo governo comunista. Muita gente, além do governo russo, também nega. Então é um tema, ainda hoje, até por conta desse conflito Ucrânia e Rússia, ainda é um tema muito espinhoso, muito polêmico. E nesse livro, a Anne Applebaum, ela teve acesso às mais recentes pesquisas de historiadores ucranianos, a documentos, a um material muito rico. É um livro bem recente, ele foi publicado originalmente em 2017, então ele está assim no mais atual que tem das pesquisas, e ela vai falar não apenas do Holodomor em si, que é essa grande fome nos anos 30 sob Stalin, mas ela vai mostrar pra gente como era a Ucrânia desde assim do período da Primeira Guerra Mundial até chegar a essa grande fome. Ela vai falar também o que foi que aconteceu, como é que foi essa grande fome. Só que ela vai falar também, isso que eu achei bastante interessante no livro, desse período anterior à fome, entre a Primeira Guerra Mundial e o Holodomor nos anos 30. É um livro riquíssimo, vale muito a pena ler. As informações, como eu disse, são muito bem pesquisadas. Ao mesmo tempo, não é um livro que tem uma linguagem assim muito acadêmica. Dá para você, como leigo, ler e entender numa boa. É um livro bastante objetivo. Ele traz muita informação. Ao mesmo tempo, ele traz com depoimentos o lado humano da questão. Eu achei muito bem escrito, achei que vale realmente muito a pena, ele te prende. E aqui nesse vídeo eu resolvi falar, como é um livro muito extenso, eu resolvi focar nesse vídeo apenas nesse período entre a Primeira Guerra Mundial e o Holodomor. Tudo que aconteceu nesse período de mais ou menos uns 15 anos. Se vocês quiserem, depois eu posso fazer uma resenha com a continuação desse livro. Aliás, eu não posso esquecer de deixar o título, editor e todas as informações do livro aqui abaixo na caixa de informações. Se eu esquecer, por favor, me chamem a atenção aqui nos comentários. Mas como eu estava dizendo, se vocês quiserem, se vocês gostarem desse vídeo, quiserem uma continuação, eu faço a continuação falando apenas do Holodomor em si, dessa parte do livro que trata dessa grande fome. Nesse vídeo eu resolvi focar, como eu disse, nesse período anterior, porque também é um período historicamente muito rico e a autora trouxe muitas informações que eu, apesar de ter estudado história, ainda não conhecia, e eu creio que muita gente também ainda não conhece. Então achei que valia a pena fazer um vídeo só focando nesse período. Antes que eu me esqueça, não se esqueça de deixar o seu joinha nesse vídeo. Faz logo agora para não esquecer depois. Se no final do vídeo você não gostar, você clica no dislike. Se inscreve nesse canal, comenta e compartilha o vídeo, porque isso ajuda muito o canal, tá? Eu faço isso com muito carinho aqui para vocês. E como vocês já devem ter percebido pelos outros vídeos, os temas são sempre polêmicos. Os temas são, em sua maioria, conservadores. Então, se eu depender da divulgação do YouTube, não vai rolar. Espera aí que eu acho que essa câmera tá caindo. Então, por favor, me dá aquela força. Agora, sobre o livro em si, sobre essa introdução, ela vai começar falando também da relação da Ucrânia com a Rússia czarista, e ela vai dizer
que nesse período da Primeira Guerra Mundial já havia fome tanto na Rússia quanto na Ucrânia, por conta da guerra e tudo. E que o governo do Czar já tinha começado com medidas que hoje a gente chamaria de socialistas, comunistas. Eles criaram, assim, organizações estatais para tentar controlar essa questão da fome, para tentar distribuir os alimentos. Peraí, desculpa, é que tá ventando aqui, tá derrubando a câmera. Voltando. Eles criaram organizações governamentais para tentar distribuir de maneira mais eficiente os grãos e os alimentos para a população. Como a gente sabe, esse não é o modo mais eficiente de você abastecer as pessoas. Logo, não deu muito certo. Os comunistas, eles vão chegar ao poder na Rússia justamente por conta desse período de fome. Uma das propostas, um dos lemas dos comunistas era pão e paz. Sair da guerra, da Primeira Guerra Mundial e voltar a ter comida, porque a população estava realmente num estado de penúria. Isso na Rússia. Na Ucrânia também estava ruim, só que na Ucrânia estava começando a ganhar força um movimento nacionalista, um movimento que queria se emancipar desse imperialismo russo, valorizar o idioma ucraniano. Tem gente que não sabe, mas a Ucrânia, além de falar russo, também fala ucraniano, tá? E um movimento que queria valorizar as tradições do país, um movimento de construção e de valorização da identidade nacional ucraniana. Isso, obviamente, não agradou os bolcheviques, porque eu creio que também tem muita gente que não saiba, mas a Ucrânia já era, desde aquela época, uma grande produtora de grãos, de alimentos. Então, os comunistas, eles precisavam da Ucrânia para ajudar a abastecer a Rússia. Porque se eles chegaram ao poder prometendo pão e paz, se a fome continuasse, ia ser um perigo para o novo governo soviético. E que inclusive foi, porque o abastecimento de comida na União Soviética, nos primeiros anos do regime comunista, ele não melhorou, assim, ele continuou capengando do mesmo jeito que foi o governo do Czar. E as pessoas já estavam começando a reclamar. Ao mesmo tempo, voltando à Ucrânia, tinha esse movimento nacionalista de várias vertentes, que inclusive brigavam entre si. Tinha nacionalista, tinha anarquista, tinha socialista de linha bolchevique, tinha socialista que queria comunismo, mas não queria ficar sob o jugo de Moscou, tinha de tudo. E além também do pessoal monarquista, que era a favor do regime imperial. Então, esse povo todo brigava muito entre si, o que inclusive dificultou a resistência ucraniana em relação aos soviéticos, porque a política ucraniana estava num estado assim de tamanho caos e tamanho conflito interno que eles não conseguiram formar alianças para combater esse novo imperialismo russo, esse imperialismo soviético. E uma das medidas de Moscou para tentar combater a fome, principalmente na Rússia, a Ucrânia para eles assim estava em segundo plano. O objetivo principal era garantir a lealdade da população da Rússia, abastecendo com alimentos. Então eles começaram, assim, já no final da década de 10, início da década de 20, a querer coletivizar as fazendas, a querer confiscar os grãos dos camponeses e, obviamente, isso encontrou muita resistência. Então, o que os soviéticos fizeram? Eles começaram a criar mais divisões na sociedade ucraniana.
tentar colocar os camponeses pobres contra os camponeses que tinham um pouco mais, não posso dizer nem ricos, porque o campesinato comum ali naquela região, naquela época, não podia ser colocado como rico. Era apenas um pequeno produtor que produzia um pouco mais, mas o regime comunista já colocou esse cara, que era um pouco mais produtivo, como se ele fosse um grande latifundiário, um grande inimigo do povo. E começaram assim a acirrar as divisões dentro do campesinato. Relembrando, num país que já estava num caos político enorme, com várias facções lutando pelo poder, lutando por uma ideia de nação, uma ideia de país, que muitas vezes não era assim coerente, e que os vários grupos se contradiziam assim, nessa visão do que deveria ser a Ucrânia. Então os comunistas colocaram mais lenha na fogueira para tentar ganhar o campesinato para a Revolução Comunista. O problema é que a liderança soviética, principalmente o Lenin, mas também o Stalin, eles desconfiavam muito do campesinato. Para eles, era uma classe que em si era contra-revolucionária, uma classe reacionária. Então, e como essa classe havia alguns anos estava se tornando muito nacionalista, ela foi encarada com muita suspeita. O objetivo do governo russo era minar o nacionalismo ucraniano e sovietizar aquela região toda. Mas sovietizar não que a Ucrânia fosse virar assim um país no mesmo patamar da Rússia. Era assim, a Ucrânia ficava ali sempre como a pequena Rússia. Essa ideia da Ucrânia não ser um país independente, um país com identidade própria, ela já vinha de muito antes já do governo imperial russo, e ela continuou com os bolcheviques. Então a Ucrânia, mesmo nesse processo de sovietização, ficava ali como uma colônia da Rússia, o que obviamente desagradou muitos ucranianos. Então, por conta dessas medidas todas de confisco de grãos, de tentativa de coletivização forçada da agricultura, da guerra civil que se sucedeu depois do golpe comunista de 17, com essas facções todas, com vários ideais políticos na Ucrânia, tudo isso criou um caos enorme no país, que dificultou ainda mais a produção agrícola. Fora que, na Primeira Guerra Mundial, morreram também muitos homens. Com esse conflito da Guerra Civil depois, morreu ainda mais. E o caos político era tamanho que o país caiu nas mãos da criminalidade. Tinha vários bandos armados que não tinham necessariamente uma ideologia política, que iam de vilarejo em vilarejo saqueando, matando gente, roubando. Então, assim, não tinha estrutura para que a produção agrícola continuasse nos moldes anteriores, no nível de produtividade anterior, muito menos para que ela aumentasse de modo a conseguir alimentar a população ucraniana, alimentar a população russa e ainda exportar, que era o ideal soviético. Assim, não tinha como. Para piorar ainda mais a situação, ainda teve problemas climáticos em que não choveu bastante, e isso prejudicou ainda mais a produção. E além disso, os camponeses começaram a perceber: a gente planta, os oficiais soviéticos vêm aqui, confiscam tudo, para que a gente vai plantar? Então isso ajudou também a piorar a produtividade agrícola da Ucrânia. Resultado, fome generalizada, não apenas na Ucrânia, como também na Rússia. Isso fez com que o governo soviético, o governo do Lenin, tivesse que afrouxar um pouco. Eu vou segurar essa câmera, gente, porque não tem jeito, o vento fica batendo. Fez com que o governo do Lenin tivesse que afrouxar um pouco as políticas econômicas comunistas.
essa é a época da nova política econômica, em que eles permitem assim um livre mercado, mas bastante controlado pelo Estado. Ajudou? Ajudou. A gente sabe que essas medidas mais liberais são elas que aumentam a produção. Então, assim, no final dos anos 20, mais ou menos, a produção de grãos se recuperou um pouco. Mas a fome ainda estava lá. E o perigo de ter uma nova fome também ficava na cabeça dos líderes soviéticos e da população em geral. Então, assim, estava num período em que a liderança soviética, o governo soviético, não estava assim tão seguro no poder. Eles podiam cair a qualquer momento. Então, para eles, a questão do abastecimento era vital. Se eles não conseguissem abastecer a população, pelo menos de forma melhor do que o governo imperial fazia, eles iam rodar também. E é interessante que nos 10 anos depois da Revolução, a qualidade de vida na Rússia estava pior do que estava no governo imperial. E, assim, se você tem algum conhecimento básico de história, você sabe que a situação no governo imperial estava ruim. Mas os comunistas conseguiram piorar ainda mais essa situação que já estava escabrosa. Então, durante esse período, além dessa nova política econômica do Lenin, eles tiveram que fazer concessões ao nacionalismo ucraniano. Tiveram que, por exemplo, criar escolas que ensinassem o idioma ucraniano, tiveram que colocar integrantes do movimento ucraniano nos postos do governo. E eles tentaram também, isso é bastante interessante, instrumentalizar esse nacionalismo ucraniano para enfraquecer outros países ali nas fronteiras da Rússia. Por exemplo, tinha muito ucraniano vivendo na Polônia. Então eles procuraram utilizar esse sentimento de nacionalismo, transformar a ideologia soviética em algo ucraniano e, ao mesmo tempo, utilizar essa diáspora ucraniana para enfraquecer os governos ali ao redor, para que esses também pudessem ser mais tarde sovietizados. Não funcionou muito bem. E esse período ele dura, na verdade, pouco tempo. Desculpa, gente, quase saiu uma palavra em alemão aqui. Depois, quando começa já os anos 30, o Stalin ele vai voltar com uma política de sovietização, de russificação, que não é uma coisa nova. Já no período anterior ao governo do Stalin, assim, até mesmo anterior à Revolução Russa, já tinha essa estratégia de russificar a Ucrânia. Então, por exemplo, se você pega as grandes cidades ali, a maioria falava russo, o pessoal que estava assim, melhor de vida, funcionários do governo, grandes comerciantes, etc., a maioria falava russo e tinha uma cultura mais russa. O ucraniano e as tradições ucranianas eram vistas assim como coisa de pobre, coisa de camponês sem estudo. Então, essa estratégia do Stalin, na verdade, era uma estratégia do imperialismo czarista. Não foi assim uma coisa nova na cabeça dele, porque aí ele vai também forçar deslocamentos em massa. Ele vai tentar de novo russificar a Ucrânia, dessa vez de um modo soviético, não mais do modo czarista. O que eu acho interessante também comentar aqui é que o governo soviético ele se aproveitou da crise de fome na Ucrânia para enfraquecer a igreja ucraniana. É nessa época que eles começam a confiscar bens da igreja, a fazer propaganda contra a igreja. E como a população estava faminta e estava num caos tamanho, eles não tinham assim, força para resistir a esse ataque contra a igreja. Então foi uma coisa que foi bem sucedida. Só que eles não pegaram esses bens da igreja para tentar aliviar a fome. Eles simplesmente foram vendendo, junto com outros bens que eles foram confiscando de outras pessoas,
para tentar comprar arma, para tentar industrializar a União Soviética. Então não foi assim uma medida para aliviar a fome. Tanto é que nesse período a Rússia e a Ucrânia elas receberam ajuda internacional de organizações de caridade para tentar aliviar um pouco a fome. E a situação estava tão ruim que, embora os soviéticos desconfiassem dessas organizações, eles tiveram que aceitar, porque a situação estava realmente catastrófica. O Stalin vai também usar esse período de crise para fortalecer a sua posição no topo do regime soviético, e que vai funcionar muito bem para ele. Ele vai instrumentalizar a crise para aumentar o seu poder e também para subjugar a Ucrânia. Então, assim, é um livro, principalmente essa parte, que joga uma luz assim no conflito atual, que eu achei bastante relevante para entender o que está acontecendo hoje em dia, para além das notícias, entendeu? Dá um pano de fundo bastante informativo. Essa parte aqui foi a introdução, mas assim, são vários capítulos. Disso tudo que eu falei vai até a página 100. Mas assim, o livro, como eu disse, tem mais de 500 páginas. Como você pode ver, é muita informação, mas uma coisa muito interessante. Eu curti bastante. Eu acho que dessa parte eu falei assim de tudo que era relevante. Não, esqueci de uma coisa. Nesse período também aumenta muito o antissemitismo e a violência de modo geral, não apenas dessas facções políticas umas contra as outras, mas do governo soviético em relação à população de modo geral, dos camponeses uns contra os outros. Então, assim, esse período de caos total, com um breve alívio ali no final dos anos 20, que vai ser, na falta de uma palavra melhor, a preparação para a grande fome dos anos 30, que é chamada de Holodomor. Para você ter ideia do quão ruim o Holodomor foi, nessa fome agora do final dos anos 10 e início dos anos 20, já morreram assim milhões de pessoas. Para essa fome dos anos 30 ter ganhado esse status, você imagina o quão pior a coisa ficou. Então, assim, é um tema que vale a pena ser explorado. Como eu disse, se vocês quiserem que eu faça um segundo vídeo falando apenas desse ponto alto da fome, do Holodomor, eu volto aqui com todo prazer, tá? Bom, por esse vídeo é isso, senão ele vai ficar também muito longo. Não se esquece de curtir esse vídeo, de se inscrever se você já não é inscrito, de ativar o sininho para não perder vídeo nenhum, tá? E de comentar aqui abaixo o que você achou, se você conhece livros similares, tá? Bom, eu agradeço a sua atenção. Se você ficou com alguma dúvida também, algo que eu não esclareci direito, comenta aqui abaixo, tá? E a gente vai se ver no próximo vídeo. Beijo e até a próxima.